Sushi, no GE, traz a informação de que ainda hoje, sexta-feira, o Cássio pode ser anunciado pelo Cruzeiro. Ele foi para o CT Joaquim Grava, não treina, o que é um indicativo de que está de saída mesmo. E na apuração do Bruno, o Corinthians atendeu ao desejo do goleiro, não quis entrar em litígio, não quis entrar em briga e vai rescindir amigavelmente, vai liberar o Cássio. E aí ele assina com o Cruzeiro por 3 anos. O Corinthians tinha essa questão na mesa dele. O Cássio quer ir embora, deixou isso bem claro nessa semana. E o Corinthians poderia, por exemplo, bater o pé e dizer: tá bom, você quer ir embora, mas eu vou te segurar aqui até o fim do ano. O Corinthians tem contrato com o Cássio até dezembro. E o Corinthians optou por não fazê-lo, preservando a boa relação e a idolatria da história gigante de Cássio no clube. Acho que não é uma decisão fácil. Assim, não queria ser eu a tomar a decisão. Segura o jogador infeliz no clube querendo ir embora, para você não perder, porque você vai reforçar um rival, né? O Cássio vai reforçar um rival do Corinthians. Ou você mantém essa relação boa e não permite com que ele saia brigado do clube, por exemplo. O Corinthians optou, segundo a apuração do Bruno, em rescindir amigavelmente. Cássio será anunciado, segundo a apuração, ainda hoje, como jogador do Cruzeiro. Eu acho que a diretoria fez certo. Eu acho que se há desejo do Cássio, faltando apenas 6 meses para o contrato terminar e ele já podendo assinar um pré-contrato, e por tudo que o Cássio fez e toda a representatividade que ele tem com a camisa do Corinthians e todas as grandes defesas, vamos dizer assim, os milagres que ele fez, eu acho que é de bom senso você facilitar essa saída, até porque ele viveu momentos também bem difíceis. Dava para ver no semblante do Cássio que ele não estava mais feliz, que ele vinha sendo cobrado de uma forma bem injusta, e é natural que ele optasse por uma saída, por uma busca de novos ares, por uma busca de novos desafios, para tentar fazer o coração dele sentir o frio na barriga novamente, de encontrar novos companheiros, de viver em outro ambiente. Até porque pode ser o último contrato da vida do Cássio, né? O Cássio está com 36? 36. Ele quer jogar até os 40, anos, seria o último contrato da vida dele. Então, eu acho que é de bom tom. Acho que a diretoria do Corinthians acertou, se realmente isso acontecer, né? Porque a gente ainda não tem essa informação, esse martelo batido. Isso pode acontecer, pelo menos parece que é o que vai acontecer. Em relação ao Cássio, cara, isso é um movimento muito particular, né? É difícil a gente comentar ou dar pitaco numa escolha muito particular. Eu entendo, eu já vivi também isso num lugar que eu gostava muito, ou em lugares que eu gostava muito, e passar por situações desconfortáveis e você, de repente, não sentir que é mais bem querido, que não é tão valorizado como deveria, e que você entende que é um momento de buscar novas coisas. Eu acho que o Cássio não perde em nenhum momento a idolatria, a importância que tem com a camisa do Corinthians, mas é natural que ele queira, de repente, dar um último passo na vida dele para uma coisa nova, de viver numa cidade que é uma delícia, que é Belo Horizonte, estar vestindo a camisa de um clube gigante, tão gigante quanto a do Corinthians, não comparando as histórias, mas é um gigante do futebol brasileiro também. Você tem muita influência da sua família em casa, da esposa, dos filhos do Cássio. Não sei como é que é a vida dos filhos, principalmente na escola, naquele pior momento que o Cássio viveu, de tanta cobrança. É difícil você entender, né, principalmente com as crianças em casa, a esposa, de repente, poxa, nossos filhos estão sendo, não é criticado, mas sofrendo bullying, as crianças brincando, sempre sacaneando, de repente mudar de áreas é legal. Então, tem uma influência e um contexto muito maior do que só um desejo do Cássio ali, né? Eu acho que é uma história construída de várias vertentes para que ele possa tomar uma decisão dessa tão grande, né? Porque é isso. Provavelmente um dos 3 maiores ídolos do clube. Entendo que tenha muita gente que coloca ele como o maior ídolo do clube. Não é tão fácil uma saída. Mas aqui, do lado de cá, fica a minha torcida pelo Cássio, sempre. O Cruzeiro está vivendo um outro lado da moeda, né? O Cruzeiro viveu isso com o Fábio, né?
quando o Cruzeiro virou SAF e por conta dos contratos e de uma reestruturação financeira, o Cruzeiro não quis mais ficar com o Fábio. Mas é diferente, né? O Fábio era um grande ídolo. Diferente do que aconteceu com o Fábio, eu estou falando particularmente. O Cruzeiro quis economizar, o Cruzeiro achava que não tinha como pagar nem próximo do que ele ganhava, e na época o Cruzeiro estava na Série B. Esse ano, eles podem se enfrentar na Sul-Americana e brigar ali por algo no brasileiro. O que eu quero dizer é o seguinte, assim, é o movimento de saída, de decisão de um grande ídolo do clube para jogar num outro time do Brasil. A decisão do Cruzeiro foi tirar o Fábio. Por uma questão econômica. E o Fábio ainda gozava de prestígio. E o Cássio também continua gozando de prestígio. Só que hoje ele não está jogando. O Cássio hoje está na reserva do Carlos Miguel. Eu acho que todos esses movimentos... A decisão assim, agora do movimento é do Cássio, sim. Né? De sair. Todos esses, mas o Corinthians não queria que ele fosse embora. Tudo bem, mas tem o desejo dele, que era o que eu quero dizer, assim, todos esses movimentos de grandes ídolos de um clube, de jogadores ícones de um clube, quando vão para um outro time do Brasil, isso gera efeitos colaterais, isso mexe com o sentimento do torcedor. Óbvio que muito torcedor do Corinthians vai entender a situação, mas muitos vão ficar magoados com o Cássio. Porque o torcedor, ele é um ser apaixonado. Daqui a pouco a gente vai falar do Gabriel, é a mesma situação, assim, em termos do que mexe com o sentimento do torcedor. É natural que o Cássio, em nada vai apagar a história dele no Corinthians, em nada. Mas o torcedor tem o direito de ficar chateado. Tem o direito de ficar chateado. Porque, assim, é um ídolo indo embora para um time rival. Ah, não é da mesma cidade? Mas não importa, como o Rizek falou, vai jogar contra, vai jogar. Pode ser uma decisão de fase de Copa do Brasil, acho que não, porque o Cássio já jogou. O Cruzeiro está eliminado da Copa do Brasil. O Cruzeiro está eliminado. Mas Sul-Americano e brasileiro... Sul-Americano pode, brasileiro... Pode brigar por alguma coisa importante. Exato. Pra não cair, então, assim, em algum momento o Cássio pode ser decisivo contra o Corinthians. Que parecia inimaginável anos atrás. Do mesmo jeito que o Fábio... pegou já jogo contra o Cruzeiro e jogou bem, enfim. E o Cruzeiro precisou de goleiro e tá vendo o Fábio no Fluminense lá ganhando a Libertadores. Então, assim, a minha não é comparação, porque são situações diferentes, como o Roger lembrou de forma correta. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, são movimentos que impactam muito na vida do clube e na vida do atleta, eu acho, assim. O Cássio deve ter pensado, acordado algumas madrugadas, cara, em fazer esse movimento. Como o Fábio também. Cara, eu vou te falar, a diretoria também, cara. Assim, eu não sei o que eu faria, né? Não é minha área, nunca, jamais quero ser dirigente. Só sei que é uma escolha difícil, cara. O que o Corinthians poderia fazer? Segurar ele até... mas segurar ele. Dezembro, eu acho que ia ser uma decisão muito ruim, né? Porque... manter um jogador insatisfeito. Foi o que o Roger falou. Não, e não é um jogador. Falar isso, eu sei, a gente fala isso hoje. Tudo que ele... Aí amanhã tem mata-mata, Corinthians e Cruzeiro, vai pros pênaltis. O Cássio pega 4 pênaltis. Mas isso aí pode ser cobrado. De repente pode botar no contrato. Mas não a diretoria. O Cássio fez por merecer. Estamos te liberando, mas toda a história dele para o clube não querer brigar com isso. Não é fácil. Mas assim... Não é fácil. Até porque ele está dizendo, né? Porque aí também isso livra a diretoria do Corinthians. Cara, quem quer sair é o Cássio. O que vai ficar na história é que o Cássio chegou lá e pediu para sair. Foi isso. A diretoria só não quis brigar por causa de 5 meses. E assim, eu entendo, como o Roger falou, super entendo, tem vários fatores. O Cássio tem que ir para onde ele quiser, tem a cabeça dele, a carreira dele. Me chama a atenção dele, assim, desistir, entre aspas, tão fácil, assim. Ele virou reserva e pediu para sair, assim, em 3 jogos. Mas foi muito rápido. Ele poderia brigar por essa posição. Não acho, não. Não é a primeira vez que ele vira reserva do Corinthians, não, Conrado. Reserva. Perdeu a posição pro Walter. Umas 2 vezes. Perdeu 2 vezes pro Walter a posição, é a terceira vez. É a terceira vez. E as outras 2 vezes ele ficou lá na boa, treinou, voltou, se recuperou o espaço dele. Não tem nenhum problema, mas eu acho como o Eric falou, o torcedor vai pesar isso, principalmente se chegar num Cruzeiro, tiver um mata-mata e ele pegar. E a gente, assim, começou bem o Carlos Miguel, mas só um começo bom. Tô só lembrado de um goleiro aqui muito recente, que fizeram um oba-oba, assim, absurdo, e agora onde está o Hugo Souza? Foi para Portugal, do Flamengo. Assim, 2 jogos queriam ele na seleção. O Carlos Miguel está só começando. Tomara que seja realmente um excelente goleiro e seja daqui para melhor. Mas, assim, pode ser um cara que começa a falhar e o Corinthians precisar do Cássio. Mas eu acho que não é o... na minha opinião, não foi o motivo que o Cássio ele virar banco? Não, e para mim não é esse motivo.
Eu acho que o motivo foram as cobranças exageradas e, de certa forma, Ele deu maldosas. uma entrevista após uma derrota que ele falou assim, o Corinthians perde, é o Cássio. O Corinthians Foi o último jogo dele como titular. Foi antes dele perder a posição. Então talvez esteja na hora de eu não estar mais aqui. Exatamente. Ele falou, não foi contra Pra mim é esse o né? motivo. Foi Argentino Júnior. Pra mim é muito claro que o Aí, motivo assim, é esse. a minha leitura é que ele, com aquela entrevista, ele meio que se colocou na reserva. E aí o treinador tomou a decisão de acatar isso. Tá bom, colocou ele no banco. Aí ele engatou uma sequência como reserva, o Carlos Miguel foi bem no time. E esse é um outro ponto, né? O São Paulo foi acusado, por exemplo, porque, insisto, não é uma decisão fácil ser tomada, de não conseguir preparar nenhum substituto para o Rogério Ceni. Então, assim, o Rogério Ceni parou e o São Paulo viveu uma grande crise, até achar agora no Rafael um goleiro realmente titular, confiável, campeão. Então, tem esse outro lado também de você ter um jogador que o clube considera um talento, tudo indica é mesmo um talento, já está com 24 anos, e aí, quando esse cara vai começar a jogar? Tem isso também. Quando esse cara vai começar a ter chance? Cara, enfim, é uma decisão complexa, difícil, e uma coisa que eu acho que pode ter pesado também para o presidente, que a decisão final é dele, né, de liberar o Cássio sem litígio, sem briga, é o histórico ruim que o Corinthians tem com grandes ídolos. A gente comentou bastante nessa semana que grandes ídolos da história corintiana, do Rivelino para cá, foram embora brigados, ou com a torcida, ou com a direção do clube. E eu acho que tomou-se um cuidado para que não seja essa a situação do Cássio. Que ele saia, então, se é o que ele quer, que ele saia sem briga, deixando claro que é a vontade dele. E a torcida do Corinthians nunca vaiou o Cássio no estádio. Nunca. Na rede social, eu sei que a família dele já foi ameaçada, ele deve ter sido muito criticado, porque na rede social todo mundo é um imbecil, é um idiota, mas no mundo analógico, no mundo do carinho que você consegue medir de verdade, assim, aquela multidão no estádio, o Cássio nunca foi vaiado. Inclusive, nos 2 jogos que ele fez agora como reserva, ele foi ovacionado. Nesse meio de semana pela Sul-Americana e contra o Fluminense. O Renato Augusto viveu Ovacionado. Agora algo parecido, né? Ele saiu do Corinthians, estava na reserva do Fluminense no jogo contra o Corinthians, e quando ele ia entrar em campo durante o segundo tempo, foi aplaudido pelo torcedor do Corinthians. Então, assim, o torcedor corintiano sabe reconhecer os seus. Agora, que o torcedor, nesse primeiro momento, vai ficar magoado? Vai ficar, porque assim, cara, o Cássio é o Corinthians. Claro. O Cássio é o Corinthians. Você olha para o Cássio, você olha o Corinthians. Você olha o Corinthians, você olha o Cássio. Então, assim, é um negócio muito forte. É uma relação muito grande de um atleta com um clube, assim, das maiores do futebol brasileiro, cara. Vai ter um monte de criança chorando, cara. Vai ter um monte de criança chorando. Assim, não tem nenhuma dúvida. O tamanho do Cássio é muito grande, como o tamanho do Gabigol é gigante no Flamengo. Uma relação que tem menos tempo, mas uma intensidade absurda. E Gabigol hoje é personagem, de novo, de uma questão envolvendo Flamengo e Corinthians. A gente vai fazer uma pergunta aqui, capciosa para vocês. Brincando com os 2 clubes. Infiel? Bom, essa imagem, ela vazou ontem, né? Gabigol estava na casa dele, né? Num evento privado, na casa dele, numa festinha, como vocês podem bem notar, era uma festinha, era um pagode. O cidadão ao lado dele é supervisor de futebol do Flamengo. Márcio, sabe o sobrenome? Márcio Souza, você não tem... Mas é porque todo mundo conhece como Marcinho, né? Havia outros funcionários do Flamengo ali. E tiraram uma foto do Gabigol com essa camisa, que é a nova, é chamada camisa black do Corinthians. Alguém nunca mais volta pro churrasco. Alguém nunca mais vai ser convidado. Tinha lá uma banda de pagode, tinha funcionários, tiraram essa foto. Quando essa foto foi divulgada ontem, viralizou, a assessoria de imprensa do Gabriel diz que essa foto é montagem. Eu sou obrigado a dar essa versão. A assessoria de imprensa do Gabriel disse que essa foto é montagem. No entanto, há informações diferentes disso apuradas pelo próprio Flamengo, e o Eric Faria pode trazer mais detalhes aqui pra gente. No fim da noite ontem, quando vazou essa foto, você começa a receber um monte de mensagem, começa a se mobilizar, apurando aqui, apurando ali. Eu tive o cuidado de não publicar nada e não falar nada, porque assim... Até a gente ter a comprovação de que, de fato, ele estava vestido com a camisa do Corinthians e daí a gente fazer algum comentário, precisa levar um tempo, cara. Assim, pode ser inteligência artificial, como muita gente falou, poderia ser, né? Muita gente montar de inteligência artificial. Mas o fato é que, assim, eu tentei procurar os lados da história. Falei com um dos empresários
do Gabriel, que me autorizou, inclusive, a dizer que falei com ele. E ele disse que falou com algumas pessoas que estavam no evento e que a foto não é verdadeira. E que eu falei assim, então vocês precisam, assim, se pronunciar logo, porque a coisa já tomou uma proporção muito grande. Tá gigantesco já isso. E aí eles soltaram uma nota, a assessoria soltou uma nota e tal. Vamos plugar a nota. E vocês precisam dar a versão de vocês. E ele falou assim, a gente quer investigar também o que aconteceu, de quem é a foto, para quem foi enviada essa foto, para depois a gente também poder fazer uma defesa mais consistente. Só que essa é uma primeira defesa, assim, muito, muito rápida e muito superficial, na minha opinião. Que foi essa nota aí que o Rizek quiser ler, acho que pode ler aí. Não, é isso. O Gabriel estava na casa dele, em um momento de folga e celebrando a vitória na Libertadores. Ele estava com amigos e membros do Flamengo, que são seus amigos também. A foto não é verdadeira. Eu acho que essa última frase ela é a mais importante na discussão. A assessoria do Gabriel diz que a foto não é verdadeira. Cara, isso é uma coisa muito séria para você expor publicamente. Então, assim, vaza uma foto do Gabriel com a camisa de um outro time. A assessoria do jogador diz que a foto não é verdadeira. Cara, isso é um caso muito sério. Preciso investigar realmente quem fez, quem montou, por que fez, por que montou, quem divulgou, porque aí a gente está falando de fake news. Então, que é crime. Que é um crime. Uhum. Então, assim, mas o Flamengo investigou também, e aí a apuração da nossa equipe, de que a foto é verdadeira, de pessoas que estavam lá dentro da festa. Como o Flamengo tinha funcionários ali, Exato. O Flamengo pode recorrer a esses funcionários e fazer a pergunta. Então, o GE hoje traz uma reportagem nesse sentido, de que o Flamengo fez a apuração dela e chegou à conclusão de que a foto é verdadeira e vai cobrar o Gabriel hoje, né, sobre a imagem. O que eu tenho de informação agora do bastidor é o seguinte, Zeke, pegou muito mal, a história pegou muito mal. Se muita gente dentro do Flamengo já via com olhos enviesados a renovação de contrato, agora eles têm certeza de que... Caso a imagem se comprove verdadeira. Se comprove a veracidade da foto e tal. Então, assim, o próprio presidente do Flamengo ficou muito impactado quando recebeu a foto, não gostou mesmo. E o que eu acho disso tudo, assim, agora é a minha opinião. O Gabriel machucou quem mais estava defendendo ele nessa briga, que é o torcedor. Desde o jogo contra o Amazonas, quando o Gabriel voltou com a liminar, né, pós-caso de doping, ele foi abraçado pelo torcedor do Flamengo, cara. Assim, o jogo contra o Amazonas, a torcida do Flamengo aumentou o número de venda de ingressos quando soube que o Gabriel estava relacionado. No jogo contra o Corinthians, quando ele entrou no intervalo. Nesse jogo agora, quando o Tite chamou ele, o Roger estava no Maracanã. Foi uma festa tremenda contra o Bolívar. Então, a torcida do Flamengo comprou o barulho do Gabriel. A torcida do Flamengo vaiou o presidente Rodolfo Landim na entrega da medalha do Campeonato Carioca e gritou o nome do Gabriel, que estava impossibilitado de estar no Maracanã por causa da suspensão. Só que agora, cara, assim, o torcedor de futebol, de uma maneira geral, ele suporta tudo. Ele perdoa tudo, até rebaixamento, cara. Mas ele não perdoa a traição, cara. E nesse momento, o torcedor do Flamengo está se sentindo traído, cara. Está se sentindo traído. A versão do Gabriel, o que ele vai falar, como ele vai se comunicar com o torcedor do Flamengo, vai ser muito importante, cara. Vai ser muito importante para ele reconquistar o torcedor, cara. Porque, assim, é só você ver. Na rede social tem muito perfil ovo, né? Aquele que não tem foto, que não sabe nem quem é. Mas, de uma maneira geral, você vê pessoas que você conhece, que você acompanha, pessoas normais que frequentam o estádio, estão magoadíssimas, cara, com o Gabriel. Magoadíssimas. Porque ele não vestiu qualquer camisa, né? É bom lembrar disso, né? Ele tá vestindo a camisa do Corinthians, que é um time que o presidente, enfim, como um que paquerou o Gabigol. Tá tentando contratar o Gabigol desde Deu o final do ano passado. Deu uma piscadela pro Gabigol. Tá, o tempo todo. Que ele já falou que jogaria no Corinthians, em podcast. Não é ele apenas vestiu qualquer camisa. Passou, o Gabigol tava com a camisa do Grêmio. Do Santos, onde ele começou. Santos. Não, ele tava com a camisa do Corinthians, camisa nova, acabou de sair essa camisa. E ele tá nesse imbróglio, ele tá nessa de renova, não renova, tá no banco. Segundo o jornalista Vene Casagrande, essa camisa foi dada a ele de presente no dia do jogo de sábado. Pelo Mateuzinho, que é amigo dele de Flamengo. A questão é a seguinte, o Gabriel não é burro, não é?
Longe disso. Ele é um moleque que ele sabe mexer principalmente com as emoções dos torcedores. Até porque é um cara que desperta essas emoções, né? São poucos os jogadores que têm essa estrelinha dentro dele, que é escolhido, que tem esse carisma. Então, qualquer movimento dele, ele sabe que ele está sendo observado. Tem essa questão do Corinthians. Daqui a um mês, ele pode estar jogando em outro clube. Ele Né? pode assinar um Estar jogando, quando eu digo, é ser de outro clube. Estar já compromissado com outro clube. Ele pode até estar jogando como o Cássio, se o Flamengo liberar. Exatamente. Você acha que já não é um movimento para forçar uma saída, entendendo que nesse Flamengo ele tem pouquíssimo espaço, ou está tendo pouquíssimo espaço, e com a diretoria do Flamengo ele tem pouquíssimo acesso e condição de uma renovação de contrato dentro dos termos que ele quer, o que ele acha relevante para ele? Mas ele ainda tem que enfrentar um julgamento na Suíça, né? Qualquer clube que for contratar ele vai ter que levar isso em conta. Mas isso ele estando no Flamengo ou não? Sim, se a no foto Flamengo, ele é do Flamengo. Mas no sentido de ter contrato. Sim, mas ele é do Flamengo mais 6 meses. Ou não. Não sei. Não, por enquanto, só mais 6 meses. Sim, mas você contrataria o Gabriel hoje com esse risco dele ser suspenso Acho que o Roger está dizendo que mas o Flamengo, para renovar, vai correr Você pode contratar ele de acordo com Sim, mas no Flamengo, por exemplo, na frente. o Flamengo, por exemplo, ele é o clube onde ele está, é o clube que ele fez a carreira. É muito mais fácil um clube aceitar esse tipo de coisa, até porque ele foi punido dentro do clube, nas dependências do clube, ele era jogador do Flamengo. Mas por uma ação totalmente individual dele, né? Não sei, eu não estava lá, a questão não não é vi, essa, mas Eric. assim, o que eu quero dizer é que assim, todo jogador que passa por uma punição grave estando no clube, o clube está muito mais confortável para renovar com ele, porque ele faz parte daquela comunidade, daquela família, ele é abraçado pela torcida. Ele é um ídolo do Flamengo. A torcida do Flamengo entenderia se ele fosse suspenso e tanto que ficou do lado dele. Agora, outra torcida vai gastar uma fortuna nesse jogador. Daqui a um ano ele pega uma suspensão de 4 anos. É óbvio que vai ter um dispositivo no contrato. Qualquer clube que for contratar ele vai colocar isso. Imagino que vai fazer isso. Mas, assim, eu acho que, assim, se ele fez isso de caso pensado, ele foi muito mal, cara. Não, ele foi mal. Eu não estou dizendo que você que está levantando essa possibilidade. Eu acho que ele não teria feito isso. Mas pelo que eu estou entendendo... Até porque, como você disse, ele não é burro. A gente tende a acreditar na apuração do Flamengo, então, que a foto é verdadeira. Porque, assim, o que eu acho... Sou especialista, mas eu nunca... Você vai ser uma das montagens mais bem feitas que eu já vi. Assim, o que eu acho... Eu confesso a você que esse assunto, primeiramente quando eu vi, eu não medi a importância dele, confesso. E assim, eu estava errado, dada a repercussão do caso. Que eu vi esse assunto e falei, cara, o jogador está na casa dele, num dia de folga, vestiu a camisa de um outro clube. Falando assim, parece uma bobagem. Mas bobagem é pensar que isso é bobagem. Porque o futebol é cheio de simbologias, inclusive tem um aspecto comercial. Ele ganha dinheiro do Flamengo, entre outras coisas, pelo direito de imagem. Então ele não pode... se expor com camisa de outro clube, porque um dos fatores que levam o Flamengo a remunerá-lo é o direito de imagem. E no direito de imagem ele não pode vestir a camisa de um outro clube que tem outro patrocinador que é concorrente. Eu acho que tudo é um momento, sabia, Rezec? Por exemplo, se em 2019 ele faz um churrasco na casa dele, em 2019 ele faz um churrasco na casa dele e vaza uma foto dele do Corinthians, cara, tava tudo... Ninguém ia se preocupar com isso. Verdade. E só para concluir, assim, o que vai me deixar chocado, é o fato de, digamos que a foto seja verdadeira, a apuração do Flamengo mostra que a foto é verdadeira. Aí, cara, quem faz uma nota dizendo que isso é mentira, perde totalmente a credibilidade. Aí você não acredita em mais nada... Inclusive ele. Claro! Inclusive ele, porque assim, é uma assessoria... Então, assim, a assessoria de imprensa dele botou uma carta na mesa, e eu realmente não tenho nenhuma condição de dizer se a imagem é verdadeira, não tenho. Mas ela botou uma carta na mesa que se ela estiver errada, o Gabigol perde completamente a credibilidade se ele estiver mentindo sobre a veracidade. Imagina, eram poucas pessoas lá, né? Dá até para ter noção de quem tirou a foto, né? Fez a montagem, não consegue a foto original, mas vamos dizer que é alguém, né, que fez de má fé ali, enfim. A camisa que eu tava, vai lá, senta lá de novo, já, sei lá, tira outra foto com a camisa que você tava, enfim. Claro que é preta ali, daria para
para enganar, mas enfim, olha a também não imagem, tenho A cara. pior coisa, Tá quando até de você lado. Como é comete que a um gente erro... vai saber? Se por acaso o Flamengo anuncia hoje uma punição ao Gabriel, tá esclarecido o caso, a foto é verdadeira. O Flamengo chegou à conclusão que a foto é verdadeira. Então a gente vai saber disso até pela atitude que o clube tomar nessa Cara, o Gabriel é um sexta-feira. jogador com tanta personalidade, e é mesmo, né? A gente vê isso. Cara, se ele vestiu, assume a bronca, cara. Ó, vesti, tava na minha casa de folga, recebi Ganhei do esse meu presente amigo. do Mateuzinho, que é meu amigo, achei a camisa bonita, ela tem uma simbologia de luta contra o racismo, quis usar e pronto, e acabou. Não imaginei que isso Não fosse imaginei que aparecer, fosse dar tanta etc. repercussão, eu tava numa festa privada na minha casa, não era pra ninguém Também fotografar. acho. Cara, e aí a torcida do Flamengo vai aceitar ou não vai aceitar, aí o Flamengo vai decidir pela multa ou pelo afastamento, aí é outra coisa. Mas, cara, se ele usou a camisa, e eu tô botando o si, porque a gente não tem certeza se a foto é verdadeira Claro. ou não ainda, assume a bronca e pronto, cara, assim. Também não vai diminuir em nada o que ele já fez na história do Flamengo, a torcida do Flamengo vai ficar magoada, vai ficar chateada, claro que vai, tem toda a razão pra ficar. Mas, assim, pelo menos ele assume a bronca, cara. Agora, esse papo de... se a foto é verdadeira, você ir para a imprensa e falar que não é verdadeira, que foi manipulação, aí é ruim. Aí é ruim, porque aí você perde, uma perde mentira. tudo, você perde só acho- aí é toda uma a mentira. credibilidade. Aí é Eu uma acho que se mentira. a foto é verdadeira, claramente, eu não vejo o Gabriel feliz no Flamengo mais. Né? Em relação ao que No está final do ano, acontecendo. ele deu entrevista em podcast reclamando da reserva, que não tinha chance com o Tite, né? Já vem de um tempo. Então, reclamando. então isso, para mim, me passa claramente um recado de que ele está prontinho para sair. Prontinho para sair. E está fazendo um movimento para criar esse embate, não embate, mas esse mal-estar e brigar para já, a partir do mês que vem, ter uma possibilidade de sair realmente, né? Mas é isso que eu e tô não te ficar falando, 6 Roger. meses ali esperando. Tá, já assinou o contrato contra Mas o aí time. ele ficar escolheu o 6 pior meses, caminho, né? Tudo bem. Na minha opinião, assim. Eu não estou falando que Que é é o magoar melhor ou quem que é o tava pior. apoiando ele, Eu assim. não estou falando que é o melhor caminho. Pelo Porque contrário, eu claramente, também acho o pior. Eu acho muito mais inteligente fazer o que o Cássio fez. Claro. Né? Claro. Olha, é isso. E eu Não acho sou que, feliz, tem um clube para onde eu jogar, para onde eu vou, que vocês quer, vão que ter me quer. vocês vão me liberar, eu vou sair de graça Vou daqui a fazer uma economia 5 aqui pra meses. vocês de 6 Vocês não meses. estão me usando, eu não estou sendo utilizado. Na prática, vocês no vão... mundo real é legal. O Exatamente. Corinthians lançou essa camisa dia 2 de maio. Na prática, essa história toda tá servindo ao Corinthians. É óbvio. É o Gabigol, o garoto propaganda da nova camisa do Corinthians com os patrocinadores do Corinthians. Olha aí, o clube, a loja do clube oficial, todo mundo quer a nova camisa do Timão personalizada com seu nome. Gente, é claro que isso aí foi feito na Gabriel onda. 10. É óbvio, Gabriel 10. É óbvio. Então assim, o Gabigol, então assim, não é só a simbologia do futebol. Futebol é negócio, gente. Negócio para quem faz negócio. Futebol é negócio. Então o Gabigol, na prática, foi um agente publicitário do Corinthians nessa história. Do Ele foi Corinthians. garoto propaganda da nova camisa do Corinthians Do nessa Corinthians, história. do final de semana, do rapaziada que vai comprar uma cervejinha, já viu a marca ali, já vai botar uma gelada na geladeira. Então, assim, não é só a simbologia, né? Tem uma questão... E ele ganha dinheiro para ser garoto propaganda dos patrocinadores do Flamengo. Olha, da camisa do Flamengo. Então, tem uma questão prática aí, de negócio Recebi envolvido. uma mensagem aqui do Moura, que trabalha aqui com a gente. Ele dirige o carro da equipe, é o técnico de som. Quando a gente vai fazer jogo, na época que eu era da reportagem, ele continua aí. Ele é um daqueles flamenguistas roxos. Ele escreveu assim, ó. Ele não tem noção de quanto ele era ídolo. Falei para o Rafael, meu filho, que ele não joga mais no Flamengo. Meu filho começou a chorar. Então, assim, o impacto é só um exemplo. Se você for ler em outras redes sociais, você vai ver outras mensagens desse tipo assim, cara. O fornecedor da camisa do Flamengo é a Adidas, a maior rival da Nike, que fornece a camisa do Corinthians. Os patrocinadores Masters são concorrentes, casas de aposta concorrentes. Então, assim, é uma questão comercial. Mas eu vou além do comercial. Claro, mas Zé. tem também a questão comercial, entendeu? Tem, mas eu acho que... dá todos os argumentos para o clube punir o Gabigol, caso sim, a foto seja verdadeira. Nesse ponto, entendeu? sim. É que eu acho que... a gente vinha debatendo a situação do Gabriel aqui em alguns programas, né, Rizek? E estava muito claro que havia dois lados nessa história. O lado de parte da diretoria que não queria a renovação, ou entendia que a renovação precisava ser em outros termos, que não podia mais atender a tudo aquilo que o Gabriel queria. Esse é o grande ponto. E do outro lado, uma torcida que ama esse jogador,
que ama esse ídolo, que faz de tudo, que briga com todo mundo por causa dele, mesmo com ele não entregando o que ele já entregou. O Gabriel vem de um ano pra cá, assim, em má fase, não jogando tão bem como ele já tinha jogado. E ele sabe disso. Tem problema de lesão, teve a questão agora desse julgamento e tal, mas assim, ele já não vinha jogando bem ano passado também. O Pedro hoje era, desde antes, um titular e ele reserva. Mas mesmo assim, a torcida do Flamengo, cara, chegou a vaiar o Pedro no momento porque tinha o Gabriel para entrar, cara. Assim. Então, assim, talvez ele agora ele conseguiu magoar quem mais defendeu ele, cara. Isso é que é o mais impressionante. Isso é que é o mais impressionante. A única Por isso virada que eu acho, cara, é ele demonstrar que ele demonstrar que tá falando a verdade, que Exato. a foto não é verdadeira. Ou assumir a bronca e falar assim, ó, errei, fiz isso, Cara, eu eu tava acho que no agora momento é tarde de... pra assumir. Não sei, Depois não de sei. dizer que a foto não é verdadeira, não sei. eu Ô, acho Eric, eu tarde. concordo. Mas aí vai fazer o quê? Não sei. Quando tiver comprovado Não sei, se a cara. foto for verdadeira. Futebol, Não sei, faz cara. o quê? Ele voltar Não atrás. sei, por isso que eu Vai disse. pra debaixo da mesa Quando de novo? você vem, Truco, ó, a foto é falsa, você tem que estar muito bem embasado para dizer que a foto Eu é falsa. concordo Não dá com o pra- Eric, que exatamente. ele tá Tem que tá perdendo muito o bem embasado pra principal, dizer que a foto quem é mais falsa. defendia, que é a torcida, né? Principalmente se você tá pensando que ele quer renovar, né? Pô, quem mais te defende, a pressão que a torcida joga em cima do Landim para não renovar. Mas e se ele não quer mais renovar? Mas esse é o ponto. Essa eu que é acho a que ele questão. já não Aí quer eu mais acho que renovar. mesmo assim Tudo ele não bem. foi inteligente. Tudo bem. Mas aí pelo menos eu acho que pode ficar mais fácil. Mas é um Mas movimento hora nenhuma ele pensado. falou que não quer renovar não, também. né? nenhuma, moeda. Ele não fez nenhum movimento público. Mas a Não. questão é o movimento que não queria. pensado. Mas às vezes se a é gente aqui difícil pra debater ele se é fazer inteligente isso, ou não entendeu? é outra questão. É isso. Às Eu vezes também é acho o difícil pior pra ele. caminho. A torcida, não Mas- quero mais. Por quê? Porque fiquei no... Eu acho, para mim, esse caso ainda muito enigmático. Assim. É, Eu claro, não consigo claro. ainda ter Estamos aqui uma conjecturando. clareza dos fatos. Sabe quem assim. se arrebentou? É Marcinho o nome? É. Esse vai sobrar pra ele, você pode ter certeza. Qual é a função dele? Ele é supervisor. Supervisor. Mas o que o Flamengo vai Vai ser alegar? uma Que das- ele devia ter falado, ô Gabi, não põe essa camisa na casa do Gabigol? Não sei, mas esse coitado eu acho que vai Não, eu também ter acho. seus dias contados. Eu também acho, mas eu fico pensando qual é o argumento. Porque o cara é supervisor do clube. Ele vai dizer o quê? Gabigol não veste essa camisa aqui na sua própria casa? Vai fazer o quê o cara, né? Eu também acho que ele vai dançar nessa confirmada a O veracidade Gabigol não da estava foto. ouvindo nem a galera do doping direito, vai ficar ouvindo... Exato, eu não Cara, sei o que esse tira cara a podia camisa, fazer. ó, amigo. Mas Oh. a questão é o seguinte, estar ali não é... Aí eu falo da questão das bebidas e tal, que pra mim não tem problema nenhum. Pelo contrário, eu vivi numa época em que a rapaziada saía pra beber todo dia. E chegavam em campo e jogavam e corriam e se entregavam o máximo possível. Então essa questão da bebida aqui ou ali, pra mim não vejo zero problema. Mas a diretoria, por que tu tá na casa de um jogador bebendo com ele, não sei o quê? Por esse lado você tem entendeu? razão. Você tem razão. Mais do que a própria camisa. Porque a camisa ele pode até argumentar. Não, eu falei com ele. Falei, pô, Gabriel, cuidado, não bota isso. Aí, tudo bem, você fez sua parte. E a bebida ali? Né? Pô, tu tá na casa de um jogador bebendo com um jogador, um supervisor, eu acho que aí pega mal. Pro supervisor. E assim, foi sagaz a loja do Corinthians, hein, cara? Porque se a foto é Pô, fake, mas tá não entregado, é, cara. eu vi. Não, a foto é fake. Tá já, entregue, o né? marketing tá feito já, cara. O marketing tá feito. Bom, não quero comparar o tamanho do Arboleda no São Paulo com o do Gabigol, mas já algo semelhante aconteceu com o Arboleda em 2019. Ele estava discutindo a renovação com o São Paulo. Havia no noticiário informações que ele poderia ir para o Palmeiras. E de férias no Equador, depois de uma pelada entre amigos, ele perdeu uma O jogo de aposta. ontem contra o Barcelona de Guayaquil, a camisa do parceiro.